Tá, primeiramente, eu reitero em relação ao que eu comentei anteriormente, eu realmente não entendo por que a Ana tem essa insistência de não reconhecer alguns frutos bons do feminismo da mesma forma que ela reconhece os frutos bons do conservadorismo. Eu considero talvez uma certa implicância com o feminismo, e eu não estou aqui me colocando como uma advogada do feminismo ou de todas as feministas e de todas as atrocidades que eventualmente elas devam ter defendido. Tanto é que nós temos inúmeros casos de conservadores que defenderam também a manutenção do apartheid na África do Sul. Nós temos casos de conservadores que também se posicionaram ainda a favor da manutenção da Jim Crow. Nós temos também conservadores que defenderam a manutenção da escravidão no Brasil. Mas eu não estou dizendo que o conservadorismo é, em essência, um defensor da discriminação racial, que em essência ele é defensor de injustiças raciais, que ele é defensor da manutenção de uma condição de submissão da mulher diante da sociedade, ou de perseguição, ou de uma execução sumária contra LGBTs. Eu não considero que o conservadorismo é isso. Muitíssimo pelo contrário. Como eu já falei anteriormente, eu sou uma admiradora de inúmeros autores e teses conservadoras. Só que, por algum motivo, a Ana, ela não consegue reconhecer que, embora, como eu já falei anteriormente, nós possamos ter compartilhado determinadas causas com outros grupos, o feminismo, ele foi um pioneiro e um catalisador de determinados assuntos e pautas. Outra coisa, ela comentou da Berta Lutz. Ah, porque a Berta Lutz, ela apoiou o crime de honra do passado. Bem, mas a gente tá falando de uma feminista de primeira onda. Os valores culturais desse período eram outros em relação à segunda onda, que foi quando começou essa discussão acerca de não haver legitimidade em defesa da honra. Primeira onda foi uma determinada defesa, a segunda onda foi outra, em que houve realmente um aprofundamento de determinados assuntos, inclusive sobre o assédio sexual, inclusive sobre o estupro marital. Outra coisa, ela comentou sobre o estupro marital, de que havia, enfim, uma permissividade dentro do casamento sobre o estupro que foi entendido dessa forma, né? Que as feministas, elas entendem dessa forma. Não, a questão é que esse aspecto, ele é muito relevante em relação aos valores culturais que estavam estabelecidos nesse período. Existia o conceito sobre dever conjugal. Entre os deveres conjugais, significava que o homem tinha que prover para a mulher, e a mulher, ela deveria também fazer sexo com esse homem. Ambos. E manter também relações que proporcionassem filhos e descendentes. Esses eram os deveres conjugais, independentemente da mulher querer ou não. Então, veja que esse tipo de vagueza acerca dos deveres conjugais possibilitavam, alternativamente, interpretações que legitimavam essas violências relativizadas dentro do casamento. Então, pode ser que no período em que essas leis foram concebidas tivessem tido realmente as melhores intenções, baseado nas melhores teses, com os melhores sentimentos. Mas se não há realmente uma especificidade dentro dessa lei, as pessoas interpretam como elas querem, além de que não há uma legitimidade social e cultural se colocando contra esse tipo de ato. Tanto é que existem ainda assim inúmeras pessoas que consideram que determinados atos dentro do casamento, eles são necessariamente aceitáveis, porque afinal é um casal. Afinal, essas pessoas, elas aceitaram implicitamente determinadas atitudes mútuas dentro do casamento. Portanto, se um homem insistir em fazer sexo com a esposa e ela resolver reclamar em relação a isso, talvez, enfim, fazer uma denúncia, algumas pessoas vão dizer, ué, mas vocês são casados? Naturalmente, ele tem direito sobre você e tu também tem direito sobre ele, certo? Então, assim, vamos considerar que tudo isso foi estabelecido, era estabelecido em um período muito anterior ao nosso, em que hoje nós entendemos como inaceitável. No período em que essa lei ainda estava em vigor, as pessoas entendiam naturalmente que sim, a mulher tem o dever conjugal de fazer sexo com o seu marido. E o marido também. E, não, tudo bem, mas a gente tem que considerar outros aspectos de natureza biológica também, que essa é uma coisa que você gosta de falar bastante, que é uma coisa que eu também assumo. Existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, por exemplo. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher, portanto, ele tem muito mais desejo do que ela. O homem, sexualmente, ele é muito mais disponível e acessível aos desejos de uma mulher, certo? Porque ele tem muito mais vontade do que ela. Naturalmente, ele vai exigir fazer mais sexo com essa mulher do que o que essa mulher vai exigir fazer sexo com ela, certo? Além de que, enfim, mesmo em casos em que havia casamento, algumas pessoas, né, acabavam enxergando com maus olhos uma mulher que gostava realmente de fazer sexo, inclusive com o seu próprio marido. Mas o meu ponto é que,
Se os homens, eles têm um capital erótico muito mais baixo, muito mais acessível... Por quê? Porque ele tem mais testosterona, ele vai exigir sim, ele vai querer, ele demanda mais sexo do que a mulher. E um homem, ele é mais alto, ele é mais forte, ele tem mais desejo e, portanto, naturalmente, ele vai ter sim uma maior disposição de fazer sexo com essa mulher. E nós também temos que considerar os aspectos naturais e evolutivos de como é muito mais traumático uma mulher ser tocada por um homem desconhecido ou até mesmo em relação ao seu próprio marido do que uma situação inversa. Eu posso passar a mão nas partes íntimas de um determinado homem desconhecido e ele não vai se sentir tão traumatizado e mal em relação a isso, tanto quanto eu vou me sentir na mesma situação, em que eu vou me sentir ameaçada, humilhada, degradada, em uma situação que, infelizmente, eu nunca mais vou poder recuperar a situação anterior, antes de eu ter sido abusada. Então, veja que, embora, em termos igualitários, existia, sim, esse direito mútuo sobre o homem e a mulher, inversamente, na prática, a gente sabe que os efeitos de um toque indesejado para uma mulher é muito mais grave, e que o homem, ele tem muito mais desejo devido à testosterona e demanda muito mais da sexualidade da mulher do que inversamente. Além de que ela tem muito menos possibilidades de se defender, de se posicionar contra, ainda mais considerando o tipo de cultura estabelecida no passado, em que havia, sim, aquele conceito sobre deveres conjugais e, portanto, de relativização do estupro. Porém, eu reitero que não significa que outros movimentos não poderiam ter desenvolvido acerca disso, mas fatalmente foram as feministas que realmente se debruçaram sobre esses assuntos a respeito da relativização. Outro momento sobre essa questão da defesa legítima da honra. Bem, eu não estou aqui, mais uma vez, para defender o posicionamento de feministas do passado. Eu sou contra, simples assim. Se existiram feministas do passado que apoiaram determinadas mulheres, que foram e assassinaram determinadas pessoas com esse mesmo tipo de justificativa, sinto muito, eu sou contra e evidentemente, da mesma forma que o conservadorismo, ele se atualiza e ele se adapta ao longo das décadas, a mesma coisa acontece com o feminismo. Existem inúmeras teses de feministas que eu discordo, existem outras que eu concordo, existem atitudes de feministas que eu concordo e outras eu discordo. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que a Ana trouxe aqui, em relação à vida pessoal da Meryl Wollstonecraft, né, de que no início ela era virgem, que ela era bobinha, tolinha, etc. Tem uma parte aqui na introdução do livro da Ana que eu acho muito importante pontuar. Ela diz: eu entrego essas páginas sabendo que minha vida pessoal será vasculhada, sem sombra de dúvida caluniada, difamada e muito raramente avaliada com justiça ou misericórdia. Imagino todos os meus erros do passado sendo descobertos, distorcidos e alarmados. Prevejo que serei acertadamente questionada pelo meu divórcio e precipitadamente condenada por causa dele. Serei classificada como hipócrita porque continuo considerando a separação de um casal um dos maiores fracassos humanos. Primeiramente, eu honestamente não vejo o divórcio da mesma forma que você. Definitivamente não considero um dos maiores fracassos que uma pessoa pode cometer. Mas veja bem, da mesma forma que eu não considero justo analisar as teses da Ana pela vida pessoal dela, eu também não acho justo analisar os posicionamentos e as teses da Meryl Wollstonecraft devido à vida pessoal dela. Ah, porque ela se relacionou com um revolucionário. Ah, porque ela era virgem. Ah, porque depois ela era adúltera. Ah, porque ela não cuidava dos filhos. Isso e aquilo. Eu posso usar até o caso da Phyllis mais uma vez. Ela era uma mulher casada com vários filhos e ela ficava rodando os Estados Unidos inteiro falando mal do feminismo enquanto o marido dela ficava em casa, cuidando dos filhos deles junto com babás. Então veja, eu acho que o conservadorismo e o antifeminismo da Phyllis é errado por causa da vida pessoal dela? Não. E isso inclui também o aspecto do feminismo. Eu posso ser a feminista mais hipócrita na face da Terra, mas ainda assim, o meu feminismo ou os meus posicionamentos não estarão certos ou errados advindos disso. E eu gostaria de entender por que esse tipo de justiça que você demanda em relação à sua vida e também em relação às suas teses é necessário, é válido ou intelectualmente honesto, mas não em relação a inúmeras outras feministas que cometeram equívocos e imoralidades. Perfeito, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque a primeira vez que você falou desse assunto, você disse que... mas a Ana também foi hipócrita, porque ela disse que era contra o divórcio e depois se divorciou. Não, é bem importante falar que eu escrevi contra o divórcio depois de ter me divorciado, não antes. E quando eu escrevi sobre o divórcio é uma porcaria, não presta. E essa posição não muda em nada o fato de eu ter me divorciado. Isso faz o divórcio ser bom? Isso não, muda? Então, perfeitamente. Continua sendo ruim. Perfeitamente, mas esse é meu ponto. Por que tu acha que... Porque uma feminista, ela mudou de ideia logo... Mas eu nunca mudei de ideia. Não, calma aí.
Algum momento eu disse que o divórcio era bom ou ruim, eu sempre disse que o divórcio era ruim. O fato de olha, veja bem, em que momento a Mary Wollstonecraft ajustou a experiência pessoal dela, que comprovou que a tese dela falhava, em que momento ela ajustou isso teoricamente? Porque a Mary Wollstonecraft nos diz o seguinte: se as mulheres estudarem filosofia, elas serão mais racionais e elas não se apaixonarão por cafajestes. Ela claramente escreveu isso. Depois de ter escrito isso, foi que ela se apaixonou por um cara que a abandonou e ela tentou suicídio se jogando no rio Tâmisa. Em momento nenhum ela voltou a publicar que a razão não é suficiente para moralizar nem mesmo ela ou outras mulheres ou o mundo em geral. Eu escrevi: o divórcio é indesejável. É o maior fracasso do ser humano, depois de já ter passado por um divórcio. Em momento nenhum eu mudei a tese, porque não preciso modificar a tese. Sendo eu divorciado ou não, sendo ou não divorciados as outras pessoas, o divórcio é sempre uma desgraça, em diversos patamares. Ainda que o divórcio sirva como um subterfúgio para diminuir uma violência, por exemplo, eu sou vítima de violência doméstica e a única saída que eu tenho é o divórcio. Ainda assim, o divórcio é um remédio que seria melhor não ter que tomar. Seria melhor que não houvesse a violência, ou seja, o divórcio é sempre negativo. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem julgar a minha vida. Eu disse que as pessoas não podem julgar injustamente. E é exatamente isso que você fez na primeira vez que você comentou esse caso no YouTube. Você disse, falou que era contra o divórcio e depois acabou se divorciando. Não foi isso. A minha experiência com o divórcio confirma a minha tese de que divórcio é ruim. Eu escrevi depois. Você veja, seria uma hipocrisia se eu dissesse jamais vou me divorciar e depois me divorciasse. Não foi isso que aconteceu. Eu passei por um divórcio e disse divórcio é uma porcaria. E continuo sustentando a tese. E se por um acaso meu marido me abandonar e fugir com uma dançarina de stripper pro Canadá e eu tiver que me divorciar de novo, a minha tese vai continuar sendo o divórcio é uma porcaria. O fato de eu ter passado por ele não muda esse fato. Na verdade, só me aumentou a minha convicção a respeito disso. O divórcio empobrece as mulheres, o divórcio deixa as crianças mais vulneráveis a problemas psicológicos, econômicos, e só é aceitável só é desejável quando é considerado um mal menor, mas nem por isso passa a ser considerado algo bom. Então, eu tenho tranquilidade para julgar a vida de Mary Wollstonecraft conforme seus próprios princípios, a própria Simone de Beauvoir. E, da mesma forma, eu acho que a minha vida tem que ser julgada justamente conforme os princípios que eu defendo. E tem que haver compatibilidade. Mas o ponto aqui é o seguinte: o que eu ou você fazemos da nossa vida é uma experiência pessoal. A verdade, ela existe e independe da minha experiência ou da sua. É justamente isso que o texto desse negocinho aí que você leu, na introdução do meu livro, comprova. Que, independente de todos os erros que eu possa ter cometido ou venha a cometer, a verdade continua sendo essa. Então, eu... Se eu só falar uma coisa, você vai passar a sua vez de novo? Por quê? Porque tem outras coisas pra você comentar, senão... O que eu tenho que comentar? Você tem mais 4 minutos. Oh, meu Deus. Nossa! É que você falou 10 da última vez. Não, tá, tudo bem. Desculpa. Não pode tem falar. problema. Pode que falar. legal. Bom, vamos lá. Não, você tem os temas aí pra comentar. Sim, tem os temas. Eu até anotei. Legítima defesa da honra, que a Glenda falou, Então, você falou assim, ó, eu tô revoltada. Like, pessoal. Pessoal, dá like. Desce o like aí. Você falou assim, ó, eu não aceito que a Ana tem resistência em assumir que o feminismo conquistou tal e tal coisa de bom. Mas é porque, novamente, você me disse assim, ó, o feminismo acabou com o absurdo que era a legítima defesa da honra. Bom, mas nem todas as feministas eram contra. Aliás, as feministas da época da legítima defesa da honra eram a favor e ainda usavam a lei para defender outras feministas assassinas. A feminista deu 3 tiros no cara porque o cara escreveu uma fofoca sobre ela no jornal. E foi absolvida. E as feministas ficaram todas uma em favor da outra. Então, aí você me diz assim, mas depois mudou. Exatamente. É isso que eu tô tentando demonstrar pra você. Existem mudanças que são econômicas, históricas e culturais que vão acontecer independente do movimento feminista. Mas não aconteceu, esse é o ponto relevante. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Ok, o movimento feminista estava... Então você vai ter que dizer assim pra mim, olha, se não fosse o socialismo e o marxismo, se não fosse a União Soviética, não teríamos reconhecido os direitos dos trabalhadores. E pra mim, isso é falso. Eu vou dar outro exemplo. Em 1820, em 1850, o Papa Leão XIII publicou a Rerum Novarum, uma encíclica onde defendia o direito dos trabalhadores. E dizia, os trabalhadores precisam ser remunerados de forma justa. E eles podem, inclusive, se organizar em grupos dentro de uma fábrica específica, de um município específico, para lutar contra
para questionar um patrão determinado sobre a justiça do seu pagamento. E ele se baseou para falar sobre isso no texto bíblico de Tiago, do apóstolo Tiago. Então, depois disso, o movimento socialista cresce. Tem a Revolução Socialista Soviética lá na Rússia, que mata 100 milhões de pessoas, para defender as mesmas coisas que o Papa escreveu em 1850. Era necessário aquelas milhões de pessoas terem morrido? Era necessário o Stalin ter feito tudo o que fez? Não, era bom que ele não tivesse feito. Se ele não tivesse feito aquilo tudo, se aquelas pessoas todas não tivessem morrido nos gulags, se não tivesse havido tortura, prisão política, milhões de mortos, se não tivesse havido isso, ainda assim é possível supor, veja, não é possível afirmar com certeza, mas é possível supor que o mundo se encaminharia para ajustes de concordância, e até hoje continua existindo essas disputas, entre trabalhador e empregado. Ou, se não fosse o socialismo, os trabalhadores estariam até hoje trabalhando 14 horas. É impossível pensar isso. Então, eu acho que o movimento feminista, ele conquistou algumas coisas, mas essas não são, para mim, importantes, tampouco são necessárias para um conservador ou para uma mulher conservadora. Por exemplo, o feminismo conquistou a banalização do divórcio. Quer dizer, eu posso me divorciar sem causa. Eu posso, não vou mais com a cara do meu cônjuge. O divórcio sem causa, absolutamente sem causa, unilateral, é uma das conquistas do feminismo. Não o divórcio sempre existiu. Moisés concedia a carta de divórcio no Antigo Testamento. Há 4.000 anos, os muçulmanos, que são a civilização, os muçulmanos, que pra mim são bárbaros, são os mais machistas do mundo, eles têm casamento temporário e divórcio. Ou seja, o divórcio não é uma conquista do movimento feminista, a menos que eu tenha que dizer que muçulmano é feminista também. Então você veja, o fato de um movimento feminista ter algumas coisas em comum com movimentos anteriores a ele, e até com movimentos contemporâneos a ele, não significa que ele é estritamente necessário. Ele poderia sim ser plenamente substituído pelo liberalismo e poderia sim ser plenamente substituído pelo marxismo. Todas as gambiarras do direito, da filosofia que o movimento feminista faz, o marxismo tinha plena condição de fazer. O próprio marxismo, inclusive, foi que levantou os primeiros tijolinhos para o que hoje o feminismo trata como patriarcado. Aliás, absolutamente tudo que as feministas defendem hoje já foi citado e defendido anteriormente por homens, sejam eles marxistas ou liberais. Absolutamente tudo, até o fim da monogamia, que você vê esse pessoal, tipo aquele boy seta lá, alucinado, falando, casamento monogâmico, poliamor, tudo isso, gente, nunca saiu da cabeça de uma mulher. Tudo isso saiu da cabeça de caras, como é o próprio William Godwin, o marido da Meryl Wollstonecraft. Então, todas as pautas que o feminismo defende hoje foram pensadas, concebidas por homens, por pessoas que já tinham vínculos a outros pensamentos, a outras doutrinas filosóficas, como, por exemplo, o aborto. Não precisava do feminismo para defender o aborto. Já tem os eugenistas para defender o aborto. Não precisava do feminismo para defender o fim do patriarcado. Já tem o marxismo para fazer isso, com a obra que Engels e Marx publicaram, se não me falha a memória, em 1848. Não sei se eu errei, 84, sei lá. Mas todos esses pressupostos, bons ou maus do feminismo, foram antecedidos por algum outro homem antes. E, então, para concluir, por que eu não consigo reconhecer que o feminismo lutou contra a legítima defesa da honra? Porque as feministas defenderam a legítima defesa da honra. Elas defenderam e usaram. Por que eu não acho que o feminismo é o responsável por o combate ao estupro? Porque o estupro está sendo combatido desde o Código de Hammurabi. O que a humanidade precisou fazer foi construir cada vez mais, porque a moral humana, ela precisa evoluir. Por que a moral humana... Veja bem, não é abandonar os princípios, mas é evoluir. Por que a moral humana precisa evoluir? Porque o ser humano amplia a sua compreensão sobre as coisas. Então, naturalmente, em muitos pontos, a nossa moral tem progredido. Nós aprimoramos a nossa capacidade de julgar e de avaliar moralmente. Em outros pontos, nós retrocedemos. Por exemplo, na questão do aborto, um retrocesso absurdo, né? Então, a gente está voltando ao tempo em que podia matar crianças indesejadas, deficientes ou concebidas em circunstâncias não ideais. É isso? Vamos lá, Glenda. Então tá. Manda bala. Primeiro, eu acho que tu não entendeu muito o meu argumento sobre a questão da hipocrisia da vida pessoal. Eu penso que da mesma forma que tu ter se divorciado é irrelevante para a defesa da sua tese sobre ser aceitável se divorciar ou não, a mesma coisa serve para Mary e para inúmeras outras feministas em relação ao feminismo. Se a Berta Lutz, no passado, ela defendeu a defesa da honra, como tu mesmo trouxe, e hoje em dia não tem mais feministas que defendam isso, isso também corresponde ao fato de que a moral se desenvolve da mesma forma que você mesma trouxe.
Então, as feministas, elas não mais se identificam com a legítima defesa da honra, da mesma forma que os conservadores de hoje não se identificam mais com a discriminação racial da Jim Crow ou do apartheid na África, ou em relação à escravidão do Brasil no passado. Da mesma forma que as feministas, elas se desenvolveram e mudaram de ideia em relação a inúmeras teses, inclusive eu, honestamente, nunca vi nenhuma feminista defender a tese da legítima defesa da honra em um livro, teoricamente, os conservadores também, eles mudaram de ideia. Então, veja, se eu não posso definir o conservadorismo como um movimento ilegítimo, devido ao fato de que inúmeros conservadores já defenderam teses absurdas em relação à condição humana, por que eu acho que é relevante me posicionar assim em relação ao movimento feminista? Não me parece realmente muito justo. Outra coisa eu não acho que os conservadores, eles não foram responsáveis por barrar as cotas trans atualmente, porque a Damares, por exemplo, ela é favorável às cotas trans. Então, veja, não é porque há a existência de determinadas divergências ou dissidências que necessariamente o conservadorismo não é responsável, da mesma forma que o feminismo não é responsável. E a Ana, ela disse que, desde o Código de Hammurabi havia essa posição acerca do estupro. Mas, veja bem, eu vou, mais uma vez, explicar, talvez, com outras palavras, o que eu já comentei anteriormente. Inclusive, a Ana também já reconheceu. A moral, ela se desenvolve e ela vai se tornando cada vez mais específica, também devido ao nível de complexidade que a civilização vai adquirindo ao longo do tempo. No passado, ok, o estupro era mal visto, mas em casos muito específicos, o estupro ele nunca foi defendido de modo indiscriminado. Eu nunca defendi isso. E se tem alguma feminista que tem esse posicionamento, ela está errada, definitivamente. A questão é, o que havia uma relativização do estupro. Então, estuprar uma mulher na guerra era aceitável. Estuprar a mulher no casamento era aceitável. Estuprar uma mulher que não tinha marido ou uma prostituta, mulheres que não tinham proprietário porque elas eram tratadas feito cabritas, propriedade, extensão dos homens da família, era aceitável. E isso não é segredo pra ninguém. Antropologicamente é possível perceber isso, historicamente existem inúmeras evidências e dados históricos acerca de que a moral acerca da interpretação da violência sexual foi se desenvolvendo. E aí eu pergunto pra Ana, especificamente, qual outro grupo feminista, aliás, qual outro grupo político, ou teórico, ou autor, se debruçou tanto sobre esse assunto exaustivamente, ao ponto de cansar as pessoas acerca disso, como as feministas? Porque, veja bem, mais uma vez eu reitero, não acho que as feministas elas são perfeitas em suas interpretações acerca dos fenômenos sociais, acerca do posicionamento dos homens na sociedade, do status social, sobre o patriarcado, se existem diferenças entre homens e mulheres ou não. Meu posicionamento, ele é muito mais pragmático e eu tenho compromisso com a verdade, não com ideologias. E eu não estou defendendo as feministas num geral. Mas se inúmeros conservadores cometeram atos imorais ou certas atrocidades, defenderam essas atrocidades, e ele não é desqualificado, por que que isso serve para desqualificar o feminismo? E eu tenho um exemplo, Edmund Burke. O Edmund Burke é o pai do conservadorismo, mas ele aprovou e apoiou a Revolução Americana. E eu estou dizendo que ele deixou de ser conservador por isso? Que ele deveria reformular os seus posicionamentos acerca do conservadorismo por causa disso? Não! Eu penso que esses aspectos específicos, eles devem ser debatidos invariavelmente através da lógica e da razão, separadamente, independentemente daquela pessoa agir assim ou ela agir assado, dela ter se divorciado ou não, dela ter defendido o crime da honra ou não. O que importa especificamente é a defesa racional e lógica argumentativa através de evidências científicas e históricas para realmente verificarmos isso é melhor ou pior para as pessoas. Então, não importa se algumas feministas apoiaram o voto ou não, se algumas feministas apoiaram a defesa da honra ou não. Simplesmente, se essas mulheres defenderam determinadas teses que hoje nós consideramos absurdo, tudo bem, elas estavam erradas. Mas o feminismo em si não vai estar errado por esses motivos. E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que ele não está errado por esses motivos.